O Jamil, ele é danado, ele sai do ar e publica uma nota. Ele estava acompanhando a reação de Donald Trump. Donald Trump acaba de reagir à tarifa da China. A China retaliou, Trump retrucou agora em discurso, né? Tá aqui a reportagem do Jamil Chad falando que o presidente Donald Trump reagiu às retaliações impostas pela China depois que o país asiático foi alvo de tarifas por parte dos Estados Unidos. Hoje a China anunciou uma tarifa de 34% de tarifas extras a todos os produtos americanos, 34%. E aí, nas redes sociais, Donald Trump reagiu. Abre aspas, a China agiu mal, entrou em pânico. A única coisa que eles não podem se dar ao luxo de fazer. Olha, a China agiu mal, entrou em pânico, a única coisa que eles não podem se dar ao luxo de fazer. Os chineses são os maiores responsáveis pelo déficit comercial dos Estados Unidos e setores como da agricultura, por exemplo, temem que uma resposta por parte de Pequim afunde ainda mais as chances de um equilíbrio no comércio. Mas, nessa semana também, a Casa Branca alertou que iria escalar o protecionismo contra quem adotar retaliações contra os americanos. Então, agora, o que está acontecendo, e a gente tem aquela fala, né, do Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, e durante aquela coletiva ele advertiu que o país que retaliar os Estados Unidos vai sofrer uma tarifa ainda maior. Ele disse, meu conselho para todos os países neste momento é não retaliem. Sentem-se, absorvam a situação e vejamos como ela se desenrola. Porque se você retaliar, haverá uma escalada. Se você não retaliar, esse é o ponto alto. E agora, Thales, a gente está esperando então aí, já com essa resposta do Trump, falando que a China agiu mal e que deve se dar pior, a gente já está esperando aí alguma outra resposta dos Estados Unidos? O que pode vir aí? Parece jogo de tênis, né? Já passou a bola para o outro lado agora. Como é que o Trump vai bater essa bola? Eu tinha pensado no outro jogo. A impressão que eu tive do Trump é que ele age na política externa como quem joga, como quem está numa mesa de pôquer. Jogando pôquer. Quais são as cartas que você tem? Eu tenho mais cartas, olha aqui. Aí ameaça, às vezes blefa, às vezes não blefa, mas ele age como quem está num jogo de pôquer, com ameaças. Esses jogadores profissionais, eles estão quase o tempo todo ameaçando na mesa, jogando os cacifes maiores do que tem, às vezes menores, às vezes fogem de uma jogada ou outra. É, é um típico jogo de pôquer. Não é bem assim que deve ser a política internacional. O Trump está impondo um novo estilo à política, ao comércio internacional. Não creio que vai dar certo. Não creio que vai dar certo. Mas pode ser que estejamos todos errados. O mundo está numa virada. Não veio o multilateralismo, não veio à toa. Veio porque foi uma necessidade para o comércio internacional. O Trump está dizendo: não gosto do multilateralismo, vou partir para o jogo de pôquer e negociação caso a caso, ameaças caso a caso, ameaça para esse país, para aquele país, para a China, para a Rússia, para a Ucrânia, para a Europa, caso a caso. Não, acho que é uma jogada muito perigosa que ele está fazendo. Não sei se ele fez de fato os cálculos junto aos economistas americanos, que são os melhores do mundo, se fez os cálculos de aonde que isso vai dar. Olha lá, tá aqui, Josias, a fala do Donald Trump. A China jogou errado, eles entraram em pânico. A única coisa que eles não podem fazer, escreveu lá Donald Trump da reação da China. Lembrando que os Estados Unidos está acordando agora, praticamente. A gente vai ver isso pegar fogo ao longo dessa sexta-feira e desse final de semana. A China não deixou barato a tarifa dos Estados Unidos. Para quem está chegando agora na nossa transmissão, a China respondeu, tarifa de 34% para todos os produtos americanos. Donald Trump vai para as redes sociais e diz, jogou errado a China. Entraram em pânico. A única coisa que eles não podem fazer. Será que os Estados Unidos vêm com outra resposta diante daquela ameaça que eles tinham feito? Que a dica é não retaliar, porque senão a coisa vai piorar. O Donald Trump está vivendo, Fabiola,
o pior tipo de ilusão que pode acometer um presidente dos Estados Unidos. É a ilusão de que pode presidir o mundo. Não é o primeiro a sofrer esse tipo de ilusão. Outros já tiveram o mesmo tipo de devaneio, mas o Trump está levando a fábula às fronteiras do paroxismo. Então, ele supõe que vai iniciar um jogo e que todos reagirão como ele bem entende, como ele gostaria. E não é assim. E como dissemos mais cedo, Fabiola, a China tem bala na agulha, tem tamanho para guerrear com os Estados Unidos de igual para igual, nessa seara comercial. E também militar. Se isso evoluir, o Trump fala em ocupar, em obter na mão grande o território da Groenlândia. Há interesses chineses ali. Fala em ocupar também o canal do Panamá. Também interesses chineses passam por aquele canal. Então, isso pode evoluir nessa insensatez que prevalece hoje na Casa Branca, isso pode evoluir também para um confronto militar. Então, o Trump supõe que as pessoas reagirão como ele imagina. A China está informando, não é bem assim. Se o Trump está ao volante, imagina estar ao volante, é preciso que ele tenha um destino, porque o rumo que os seus adversários nessa guerra comercial adotarão é diferente do dele, não é? Então, essa insensatez, Fabiola, recíproca, quando a insensatez encontra do outro lado uma disposição para responder também de forma insensata por vezes, nós vamos a um confronto que não tem limites. Então, a aposta dos adversários do Trump, os adversários involuntários, porque ninguém pediu ao Trump para declarar essa guerra, ninguém estava hostilizando os Estados Unidos, mesmo a situação interna do Trump era tranquila, ele herdou ali do Joe Biden uma inflação sob controle, juros em queda e uma perspectiva de criar algum crescimento da economia americana. Hoje ele já forçou o Banco Central americano a suspender a queda dos juros, a inflação já está com um viés de alta e a perspectiva é de recessão nos Estados Unidos. Então ele se complicou. Então os adversários estão informando que a guerra, você primeiro vai ter que guerrear com os seus compatriotas, com o consumidor americano, com as empresas americanas, porque nós vamos também taxar e vamos trucar. Então o Trump está descobrindo da pior maneira que o jogo não vai ser jogado como ele desejaria, porque os seus adversários, sobretudo esses como a China, que dispõem de munição, vão reagir defendendo os seus próprios interesses, né? Então é preciso saber agora, Fabíola, como é que isso vai impactar, porque se o Trump dobra a aposta, que ele está insinuando nessa declaração dele, pode dobrar a aposta. Pode ser mais rápido ainda o reflexo interno, o reflexo doméstico. Um movimento que seria lento de elevação da inflação, de desaceleração da economia, isso pode ser apressado e também a resposta do consumidor e da empresa americana, do empresário norte-americano, também pode vir mais rápido. Enquanto isso, os mercados desabando nessa sexta-feira pelo mundo inteiro, diante da retaliação da China. Inclusive aqui no Brasil, mercado brasileiro, estou acompanhando aqui, a gente está com uma queda de 2,5% da Bolsa de Valores de São Paulo, o dólar já sobe quase 3% nessa manhã de sexta-feira, cotado a R$ 5,78. Nossa manchete no UOL já mudou justamente para essa notícia, dizendo que Trump reagiu à retaliação da China, falando que o país agiu mal e entrou em pânico. Nas redes sociais do Trump tem um pouco mais de detalhes a respeito do que ele está falando. E ele disse, para muitos investidores que estão chegando aos Estados Unidos e investindo grande quantidade de dinheiro, minhas políticas nunca mudarão. Este é um ótimo momento para ficar rico, mais rico do que nunca. Eu acho que é bem esse ponto que você estava falando, Josias, ele tentando dialogar com o cidadão americano, porque isso que é muito curioso. A gente acabou de ouvir o Jamil Chad falando que pelos Estados Unidos, placas espalhadas pelo Arizona falam você que vai pagar a conta. Isso foi uma publi feita pelo governo do Canadá, no Arizona, para falar que quem
vai ser mais afetado com tudo isso é o cidadão americano. E aí, Donald Trump tenta convencer a todos que essas medidas que ele está tomando e que ele vai continuar tomando, ele diz aqui que as medidas dele não mudarão, não vão mudar, ele vai seguir nessa linha. Ele acredita que o protecionismo dos Estados Unidos vai deixar os Estados Unidos mais ricos. Agora, eu lhe pergunto, Josias, é possível afirmar isso? Quer dizer, da onde tira Donald Trump com essa história, sendo que todos economistas, analistas políticos acreditam que esse é um caminho que vai fazer com que os Estados Unidos possa piorar economicamente? Não há nenhuma dúvida de que vai piorar, Fabiola. A aposta do Trump, o que ele apresenta como aposta, é de que investimentos que hoje são feitos, empresas americanas que estão investindo fora dos Estados Unidos, vão trazer esses investimentos para dentro do país e que isso vai melhorar a economia doméstica. Ocorre que isso não é assim, né? Primeiro, não acontece do dia para a noite, não acontece da forma como o Trump imagina. Hoje, a indústria têxtil dos Estados Unidos produz roupas no Vietnã. Os automóveis americanos são montados com peças que vêm do Canadá, que vêm do México. Você não muda uma estrutura assim, tão atomizada do dia para a noite. E a hipótese de que isso vai resultar no aumento do número de empregos nos Estados Unidos também é uma aposta ilusória. Os carros que são montados nos Estados Unidos, eles são montados com máquinas. Então, ainda que a indústria trouxesse todos os investimentos para dentro do país, isso não resultaria em mais empregos para o cidadão americano. Nessa economia globalizada, o Elon Musk, que hoje é assessor privilegiado do Trump, ele produz carros na China. A maior plataforma industrial da Tesla, ela está assentada em território chinês. Dos ícones do consumo americano, que é o iPhone, ele é montado com peças que são produzidas ao redor do mundo. Então, essa ilusão do Trump de que toda essa cadeia de produção vai se refazer do dia para a noite, isto não vai acontecer. O que vai acontecer do dia para a noite, aí sim, é um encarecimento imediato dos produtos que são consumidos pelo cidadão norte-americano. O carro vai ficar mais caro, o celular vai ficar mais caro, a roupa vai ficar mais cara, os alimentos serão oferecidos na gôndola com preços mais altos. Então, isso terá um reflexo. O Trump vai sentir o peso desse reflexo, ou presumivelmente deveria sentir. Todo mundo diz que ele não disputará mais eleições, porque a Constituição americana impede, proíbe, mas ele já está falando em reformar a Constituição ou arrumar um arranjo qualquer que lhe permita obter um terceiro mandato. Então, até para intenções eleitorais, ele já alimenta. Um personagem assim não há de lidar naturalmente com uma queda de popularidade, que será abrupta se não houver uma meia volta, se não houver uma correção de rumos, e a disposição do Trump não parece ser essa, de corrigir rapidamente o rumo. Então, a previsão é a pior possível, Fabiola, a pior possível para o ambiente doméstico nos Estados Unidos, que está flertando com uma estagflação, que é uma combinação de recessão com inflação alta, e não é boa para o mundo. O mundo vai ter uma queda no desempenho da economia global, vai sofrer também reflexos inflacionários, e todos os países estão sujeitos a isso, inclusive o Brasil. Nós mesmos aqui teremos reflexos negativos desse surto tarifário do Donald Trump. Então não é bom para ninguém, nem mesmo para ele próprio, Fabio. Ai, tá difícil aqui, ó. Tô acompanhando, a gente vai ficando nervoso, né, Thales? Acompanhar o mercado, você vai ver, ó, a bolsa de valores caindo, o dólar subindo, aí você fala, meu Deus, o que vai acontecer nesse ping-pong entre Estados Unidos e China? Vai sobrar bolinha para tudo quanto é lado, né? Para quem está nos acompanhando na TV, a gente vai para o intervalo muito rapidamente, mas segue aqui com essa conversa e também com o mercado financeiro e com as reações dos Estados Unidos para a China e a China para os Estados Unidos aqui pelo YouTube.
Ó, é muito bom o comentário das pessoas no nosso chat. O Sil mandou um super chat. As pessoas, quando elas querem falar, é como se falasse mais alto, assim, né? Elas mandam super chat. Aí fica lá em cima o super chat, mas a pessoa tem que pagar para pôr no super chat. Aí, ó, vai lá e paga. Aí põe lá, pagou. Ai, não some aqui o Sil. Olha, meu Deus, sumiu para mim. Calma, achei. O mercado financeiro brasileiro é um vassalo dos Estados Unidos e do dólar. O Brasil precisa aproveitar o melhor das duas potências, entrando na nova rota da seda e barganhando para reindustrializar e adquirir tecnologia de ponta. Olha só o comentário do Sil aqui no Superchat. E aí, Thales, será que o Brasil pode se aproveitar dessa briga, desse ping-pong agressivo entre Trump e a China? Olha, essa coisa da rota da seda é problemática. Os próprios Estados Unidos são contra a entrada do Brasil. O Brasil evitou até agora entrar nesse assunto para não estabelecer mais um contencioso com os Estados Unidos. Mesmo depois que o Xi Jinping teve aqui no Brasil, houve uma tentativa da China de acelerar e o Brasil resistiu, para não abrir novas áreas de atrito. Então, não é bem por aí agora, nesse momento, não é bem por aí que o Brasil tá jogando. O, o, o Brasil pode ganhar de várias formas. Até o agronegócio americano já está dizendo que, olha, essas coisas que o Trump está fazendo vão acabar beneficiando o agronegócio brasileiro. Nós aqui vamos perder e o agronegócio brasileiro vai ganhar. Então, é muito duvidoso o que vai ocorrer. E essa coisa do mercado, os especuladores se aproveitam. A instabilidade, aí começa a especulação. Então, os especuladores se aproveitam da instabilidade, da incerteza. Uma hora vai descer, outra hora vai subir, e tem gente ganhando, jogando com isso. Jogando com isso, criando expectativas que às vezes são reais, às vezes são falsas. E o próprio Trump está fazendo isso. Eu não sei em que medida o Trump é um negocista. Todos os movimentos dele no comércio internacional, na política internacional dos Estados Unidos, tiveram como sempre uma pontinha de interesse próprio do Trump. Quando falou lá na faixa de Gaza, vamos montar um resort, era um interesse dele. Estamos voltando. Então, ele sempre tem um interesse próprio nessas histórias. Não sei em que medida ele agora não está vindo também com o interesse dele nessa onda especulativa que vai ocorrer agora. Estamos, para quem está chegando aqui na nossa transmissão, sexta-feira quente, pegando fogo, justamente porque começou com uma resposta da China às tarifas americanas, anunciando uma retaliação, tarifa de 34% para todos os produtos americanos. Donald Trump reage, diz que a China agiu mal, né? A China jogou errado, eles entraram em pânico, a única coisa que eles não podem fazer. E agora toda uma expectativa de que resposta possa vir dos Estados Unidos em relação a isso. Os mercados pelo mundo caindo, inclusive no Brasil, queda da Bolsa de Valores de São Paulo próxima de 3%, uma alta também do dólar, mais ou menos nisso, uma alta de 2,70% do dólar neste momento, cotado a R$ 2,78. A China acaba também de anunciar, Josias, que vai acionar e consultar a Organização Mundial do Comércio sobre as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. A China disse que solicitou consultas à OMC sobre a introdução de tarifas anunciadas por Trump e disse no comunicado hoje, a China apresentou uma queixa na OMC em relação às medidas dos Estados Unidos. Disse essa missão permanente da China na organização em um comunicado nessa sexta-feira. E o Ministério do Comércio disse que a tarifa será imposta a todos os bens originários dos Estados Unidos a partir do dia 10 de abril, que são essas novas tarifas chinesas aos produtos americanos de 34%. Vamos lá, Josias. O governo brasileiro também cita bastante a OMC. Mas a gente sabe que muitas vezes os Estados Unidos não estão dando bola. Isso pode resultar em alguma punição aos Estados Unidos? Essa solicitação de consulta à OMC pode resultar em alguma coisa?
Não, não pode. É um movimento natural, como você disse, o Brasil também menciona essa hipótese, né, de recorrer à Organização Mundial do Comércio, mas essa organização, no contexto de questionamento do multilateralismo que o Trump lidera hoje no mundo, ela foi esvaziada pelos Estados Unidos, né? E, então, qualquer reclamação feita na OMC tem um sentido político, porque a organização existe e, em tese, serviria para mediar conflitos comerciais, submetido à análise da OMC, um determinado conflito resultaria numa autorização a determinado país para retaliar o outro por uma injusta imposição de barreira comercial. Agora, se a organização foi esvaziada e se o Donald Trump não leva em conta nenhum órgão multilateral, nenhuma entidade multilateral, não respeita a ONU, não respeita o Tribunal Penal Internacional, não respeita coisa nenhuma. Vai respeitar a OMC? Obviamente que não. Então tem um impacto político, porque afinal de contas, a seara adequada, ou seria a seara adequada para a discussão dos conflitos comerciais, mas o efeito prático é nulo, Fabiola.